Boa noite. São 19 horas e está no ar Conversas do NPC com autoras e autores. Nessa segunda-feira dos Ibejes, de Cosme e Damião, recebendo as bênçãos, estamos aqui para falar de trabalho, de seguridade social e para falar de redes de acalento. Não podia ser um dia mais bonito para estarmos aqui reunidas, nós, 4 mulheres, para falar desse assunto tão importante para mulheres e homens. Hoje nós vamos falar deste livro aqui. Olha só, Proteção Social, Lutas e Trabalho em Tempos de Crise do Capitalismo. Atual, atualíssimo. O livro faz parte da coleção Máquinas, Linhas e Territórios. E é um livro lançado pela Autografia, editora Autografia. Tem como organizadoras essas 3 mulheres que vão conversar com a gente na noite de hoje. Aqui para mim aparece primeiramente Thelma Gil. Boa noite, Thelma. Cecília Boa noite, Cavalcante. Cláudia. Boa noite, Thelma. Boa noite, Olá. Cecília. Boa noite, Cláudia. E boa noite, Regina Teixeira. Boa uma noite. grande alegria para o Núcleo Piratininga conversar com autoras. Eu fiquei muito impressionada com o capítulo 1, o título espero ter traduzido bem na minha apresentação, o título do capítulo 1, escrito por Regina e Cecília, O Fracasso da Proteção Social Pública, a potência da cooperação social em luta pela vida. Eu traduzi o cooperação social por redes de acalanto. Então, a gente vai saber um pouco mais do que é essa história que elas têm para contar para a gente. Logo na primeira orelha, elas dizem, entre tantas outras coisas, que as obras da coleção, elas abordam metamorfoses que estão acontecendo no mundo de hoje, na geopolítica, no mundo do trabalho. E elas dizem que a maior delas, a infinita fragmentação e precarização do trabalho. É isso mesmo que a gente está vendo, né? Perda total de direitos. Eu falo sempre que as novas gerações vão ver essa história de carteira de trabalho e 13º nos museus, infelizmente. Mas não, a gente pode reverter essa luta. Então, como a maior e mais infinita questão desse momento, a fragmentação e precarização do trabalho e o fato de que a circulação se tornou imediatamente produtiva, como hoje, a circulação se tornou imediatamente produtiva, como visto na pandemia. Então, a gente vai falar de pandemia também. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Thelma, que é uma das organizadoras do livro. Eu vou fazer a mesma pergunta para as 3. Então, primeiro, e depois faço para a Thelma. Pode ser? Eu queria que vocês me contassem como é que vocês chegaram até aqui, nesse livro. Qual a trajetória de vocês? O que levou vocês, o que fizeram, o que fez com que vocês chegassem à produção desse livro e, obviamente, a estudos anteriores que levaram a esse trabalho. Então, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho dessa trajetória de vocês. Pode começar por você, Thelma Gil? Sim, pode sim. Então, vamos lá. Quem é Thelma Gil? Como é que você chegou nessa história?
Tá. Bem, eu sou Thelma, sou assistente social da UFRJ e integro este laboratório de pesquisa que é da UFRJ, né? Então, eu vou falar um pouco do laboratório, né? E então eu me integro no laboratório há uns 3 anos, mas compartilho de outras atividades que o núcleo, que o laboratório já fazia, né, antes, por causa da discussão que ele acumula, né, em relação ao trabalho. Inicialmente, eu vou explicar aqui que ele tinha outro nome. Ele se chama, atualmente ele se chama Laboratório de Estudos de Proteção Social e Trabalho, mas ele se chamava LEPSAL, que ele se propunha a estudar os efeitos do neoliberalismo na América Latina. E aí, com o passar do tempo, os nossos debates levaram ao rebatismo do laboratório, né? Ele atualmente, então, integra essa rede Moitará, que é da linha do Máquinas, Linhas e Territórios, dessa outra coleção, mas o laboratório integra outros laboratórios de outras universidades. O nosso faz parte da rede de laboratórios da UFRJ e está vinculado à Escola de Serviço Social da UFRJ. Então, ele teve digamos assim, um amadurecimento em termos de debate, né? E ele acabou centralizando a categoria trabalho, né, na sua análise, adquirindo essa centralidade para pensar a relação entre a reprodução da força de trabalho e a proteção social, né? Isso acontece na medida em que se acumula os debates, os estudos, né? E eu queria dizer uma coisa também, antes de seguir aqui, que também estou muito satisfeita de estar aqui nesse grupo e falando com esse público de comunicadores do NPC, né? Que a gente já fala, né? Esses alguéms aí que a gente está feliz por estar se juntando e estar dialogando de alguma maneira, né? Como resistência. E principalmente porque o laboratório é caracteristicamente um laboratório de pesquisas acadêmicas, e a gente fica muito feliz quando a gente dialoga fora desse circuito da universidade, né? Sim. É muito importante, é um diálogo sempre profícuo e instigante, né? Pulsante, na medida em que a realidade está instigando a gente para um diálogo que não acontece só nesse circuito, né? Se retroalimenta, né? A gente e principalmente essas instituições públicas, né? Esse compromisso que as instituições públicas têm, né? Então, assim, para a gente também é uma felicidade estar aqui. Enfim, então essa trajetória do núcleo, ela vai se traduzir, digamos assim, num momento como esse, né? Que é da coletânea. E a dinâmica do laboratório é uma dinâmica conhecida de quem faz pesquisa, né? A gente realiza os encontros regulares ou irregulares, mas a gente mantém um circuito, né, de comunicação, e também ele é integrado por estudantes de iniciação científica de todos os níveis, né? Da graduação, da pós. A gente faz os encontros internos e também outras atividades, como, por exemplo, assessoria para políticas, atividade de desenvolvimento de políticas públicas, né? Esse também é um outro diálogo que sai do circuito da universidade e vai para quem está, digamos assim, desenvolvendo os trabalhos em várias áreas sociais, né? E aí, foi um processo como esse que a gente estabeleceu o diálogo com os autores dessa coletânea, né? Porque este livro é um livro coletâneo. São vários, né? São vários autores e autoras. São vários autores, então é nesse processo de diálogo que a gente celebra, digamos, né? Materializa o resultado desse trabalho acumulado por várias pessoas, e além das colegas aqui que nós organizamos a coletânea, os autores são de várias áreas,
São de vários lugares do Brasil, né? Então, assim como o NPC, que fala para todo o Brasil, também os diálogos do núcleo se estendem para para outros lugares do Brasil, e de outros lugares do Brasil, esses colegas estão aqui deixando o registro das suas reflexões, né? Depois a gente vai fazer uma propaganda, né, da onde encontrar o livro, que acho legal para quem se interessar, né? E então um pouco assim da dinâmica do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Tá envolto e tá delimitado pelo trabalho do laboratório, né? Olha, eu vou ler para vocês aqui os temas que são abordados no livro. Fluxo Então, migratório, Cecília vai fazer capitalismo um apanhado bem geral. plataforma, fraturas do desenvolvimento, a divisão racial do trabalho, economia urbana, a questão da moradia está aqui também. E tem um que me chamou muito a atenção, é o 6, de Gerardo Iara e Miriam Couto, as ocupações e o circuito inferior na economia urbana, reflexões a partir das experiências de Mauá e Caguaçu Leste, na cidade de São Paulo. Me chamou a atenção porque é uma experiência muito localizada, né? E eu acho que muitas vezes a gente aprende muito com essas experiências localizadas. Então, vamos lá. Verdade, é verdade. Só queria falar mais uma coisa, que aí falei do laboratório, a Cecília vai fazer essa apanhado geral aí, mas eu queria ler uma frase aqui de um autor que não está no livro, do Milton Santos, que ele fala o seguinte: um livro tanto pode ser concebido de forma unitária, como ele pode ser resultado da união de esforços, cuja origem é múltipla. A unidade, porém, vem da ideia que está por trás desses esforços, né? Então, no caso da coletânea, essa ideia ela se traduz nesse conjunto de abordagens que contribui para o desvelamento da realidade social, estruturada sobre o capitalismo, que na sua gestão define as relações sociais a seu favor, né? Então, estamos aí seguindo com a conversa e elas vão complementar aí a ideia do trabalho, do livro aí, Regina, materializado. como é que você chegou aqui, Regina? Como é que você chegou nesse livro? Conta um pouco da tua trajetória para nós. Só ligar o microfone, o tradicional, liga o microfone. Pronto. Desculpe, o tradicional mesmo. Eu vou pedir a você, Cláudia, que a gente fez eu sei que você está, na verdade, provocando, mas a gente fez uma divisão entre nós e eu já vou falar já como é que eu cheguei, como que nós chegamos nesse livro. Eu estou Mas curiosa antes, sobre a história de vocês. pode deixar que a gente vai falar. Mas tudo bem, a Cecília falaria sobre os colaboradores da gente. Tá ótimo. Mas aí a gente pode ver a ordem. Eu posso também falar agora, antes da Cecília. Não, que vocês podemos trocar, Cecília. Quer agora? Então ótimo. Vamos lá, Cecília, mas me fale de você. Nada de falar dos outros antes de eu quero te conhecer. A gente está aqui para conhecer vocês. Quem é a Cecília? Abre o microfone e conta para nós quem é você. Então, Cláudia, antes de mais nada, agradeço novamente ao convite de vocês aí do Núcleo Piratininga de Comunicação, nos dando esse espaço para a gente falar um pouco do livro, dessa produção, né, que cumpre com o nosso papel, nossa função social enquanto universidade, que é socializar o conhecimento produzido, né? Então, agradeço por essa oportunidade da gente poder aqui promover um pouco o livro, né, publicizá-lo, e falar um pouquinho, complementando a história desse livro. Né? Nós que agradecemos muito aos estudos de vocês, a dedicação, as horas de trabalho nas universidades. Vocês são muito importantes para os movimentos sociais, para a nossa luta, para alimentar o nosso dia a dia.
Muito obrigada. Imagina, né? O prazer é nosso, né? Então, assim, complementando a história do livro, né? No livro a gente reúne, né? A coletânea traz 7 artigos, né? De diferentes autores, como a Thelma já falou, com diferentes formações, né? De várias universidades, e foi uma escolha nossa, ao invés de organizar uma coletânea apenas com as produções produzidas no âmbito do nosso grupo, né, de abrir, porque isso foi uma característica do nosso, da nossa trajetória, né, já que você está pedindo para a gente falar um pouco da trajetória, como a Thelma falou, o nosso grupo, inicialmente com outro nome, né, de LabSal, se constituiu em 2006, né, então já temos aí, né, uma década e meia de estrada. E uma das características que marcou sempre, né, a nossa trajetória é essa busca pela interlocução, pela interdisciplinaridade, né? Então, essa coletânea é um resultado, é um produto, né, de interlocuções que a gente foi fazendo, né, com esses estudiosos, pesquisadores, militantes ao longo da nossa trajetória, em diferentes momentos, né? E particularmente uma interlocução que se deu mais prolongadamente com o grupo lá da Universidade Federal do ABC, da área de Planejamento Urbano e Gestão do Território, onde eu, nos anos de 2018 e 2019, fui fazer meus estudos de pós-doutoramento, supervisionada pelo professor Gerardo Silva, que você citou, que é um dos coautores, né, que Como eu assina... sou esperta, nem podia imaginar. E aí, tanto que dos 7 textos que a gente traz na coletânea, 3 são de docentes e pós-graduandos lá da Universidade Federal do ABC, né? Então, a gente pode dizer que é um produto dessa parceria, né? Que é algo que é caro para a gente, né? Então, a gente tenta, né, nessa coletânea, né, lançar luz a uma série de abordagens, né, que tratam justamente dessas problemáticas que constituem, né, as nossas áreas de estudo, pesquisa e intervenção através de projetos de extensão, consultoria, que é proteção social, lutas e trabalho, né? Você sempre estudou proteção social, lutas e trabalho? Você sempre esteve ligada ao mundo do trabalho no teu mestrado, no teu doutorado, ou houve uma mudança de rumo? Sim, então, de formação, né, que você pediu para a gente se apresentar, eu sou assistente social, né? Atualmente, meu vínculo, eu sou professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, sempre desde a minha graduação, né, que eu tenho como objeto de estudos as políticas sociais, seguridade social, só que ao longo da nossa trajetória, a forma como que a gente foi, o método, né, que a gente foi desenvolvendo, né, para se debruçar sobre a proteção social, foi nos colocando no caminho de olhá-la a partir do trabalho, né? Tendo, como a Thelma falou, né, a categoria trabalho como central nessa forma de examinar a proteção social, né? E aí precisa a gente esclarecer, né, qual é a definição que a gente assume, a concepção que a gente assume de proteção social e de trabalho, né? Então, proteção social para a gente não se reduz só às políticas sociais público-estatal, à seguridade social, como você falou no início, né? Mas a gente compreende como proteção social, né, a partir de um outro conceito, né, dos comuns, que justamente é esse ato do compartilhamento, né, da cooperação social na produção da vida, e aí, né, a nossa definição também de trabalho vai além do trabalho dentro da racionalidade econômica, né, que é esse trabalho que produz riqueza, e a riqueza mensurada pelo PIB, mas para a gente o trabalho é o trabalho que permite no dia a dia a gente nos reproduzir, né, voltado para produção e reprodução da vida, algo que no capitalismo foi separado, né? Então, o trabalho da mulher seria também, não, exatamente. É poder considerar,
né, o que a gente está chamando de reprodução social, a partir, né, eu vou usar um conceito a partir, né, da definição da filósofa italiana Silvia Federici, que é uma militante, ativista, feminista, né? Cheio de livrinho dela aqui atrás. Ela é espetacular, né? E ela justamente define, né, a reprodução social como um conjunto de atividades e relações complexas que permitem, no dia a dia, a gente reconstituir no cotidiano as nossas condições de vida e de trabalho, né? Reproduzir a nossa própria existência. Então, trabalho para a gente vai para além do trabalho remunerado, para além do trabalho produtivo. Esse trabalho, né, como se falou, o trabalho das mulheres, que é o trabalho doméstico, que sequer é reconhecido como trabalho, né? Então, para nós, trabalho e proteção social se articulam nessa dimensão da reprodução social, para garantir reprodução social. Então, proteção social para a gente é sempre conquista, criação dos trabalhadores na luta por melhores condições de vida e de trabalho, né? Então, a coletânea reúne uma série de textos, né, que trabalham, né, trazem essas problemáticas dentro desse contexto da crise, e a crise que a gente está falando é a crise do capitalismo, da crise contemporânea do capitalismo, né, que tem sua origem ali na década de 1970, embora a gente tenha aí, né, ao longo desses 40 anos, né, um aprofundamento da crise em 2008, com a crise financeira, né, das hipotecas do mercado imobiliário norte-americano, e agora agudizado com a crise sanitária, né, na pandemia, né? Então, a gente trabalha essas temáticas dentro das crises, justamente porque as crises obrigam, né, a transformações, seja para restaurar o poder e conservar as coisas do jeito que estão, seja, né, na perspectiva de tentar buscar rupturas, né? Porque essa crise para a gente também é compreendida como uma crise para além do econômico, é uma crise política, é uma crise social, é uma crise climática, ambiental, porque é indissociável a crise climática ambiental do próprio capitalismo, né? É uma crise ética, né? A ética da vida, né? Então, é dentro desse contexto, né, que a gente traz essas, em discussão, proteção social, lutas e trabalho, né? Mas aí não sei se você quer que a gente comente um pouco sobre cada um dos textos. A gente pode, vamos ouvir um pouco a Regina, né? Depois a gente vai batendo uma bola, vocês perguntam umas às outras. Quero saber da Regina agora. Tá certo. Eu vou um pouco assim desdobrar, né, o que a Thelma começou falando, a Cília começou falando, e um pouco falando também da minha aproximação com essa temática, né? Eu tive um professor do doutorado que ele me disse um dia assim: não, você a sua vida toda teve um único tema, trabalho. Eu nunca tinha pensado desse jeito, né? Mas é verdade. Sempre estudei trabalho. Não na graduação, que na graduação é mais difícil, né? Que a gente fica lá fazendo aquelas disciplinas. Tudo, né? Mas assim, pós-graduação, né? Tanto no mestrado, e eu fiz mais de um mestrado, um eu não terminei. Em todos os dois eu tive como tema trabalho, depois do doutorado também. Só que a gente vai avançando em relação à própria compreensão do nosso objeto, daquilo que a gente entende por trabalho. Então, se eu pensar o que é que eu entendia por trabalho há 20 anos atrás, o que nós pensávamos, né, há 15 anos atrás, quando criamos o LabSoft, o laboratório, é uma coisa diferente de hoje. Não que a gente tenha mudado totalmente, mas a gente vai compreendendo o que está acontecendo, as coisas estão acontecendo, vamos aprimorando o nosso, digamos assim, o conjunto de ferramentas, de recursos teóricos que nós temos, né, para pensar o trabalho, por exemplo, e a proteção social.
O laboratório, quando ele começou, ele não era sobre proteção social, não estava no título dele, no nome dele, né? O que estava era políticas sociais, ou seja, a gente tinha lá, mesmo sem se dar conta, uma concepção que era muito mais orientada para as políticas públicas, né? A política é gestão, é uma coisa de gestão, é do Estado, né? E isso casava, talvez, não tenho certeza, com a nossa ideia de trabalho. Ou seja, nós não explorávamos tanto o trabalho nesse sentido da reprodução, centralizado na reprodução, que é a coisa mais importante que existe, né? Quer dizer, a gente precisa de condições materiais de existência para fazer qualquer coisa. Sim. Não é isso? Então, esse é o trabalho mais útil que existe, o trabalho mais importante. Só que esse trabalho ele não é valorizado economicamente. Além da não é. mulher, que outro tipo de trabalho vocês dariam como exemplo de reprodução, do cuidado com a reprodução? Exatamente. É o que vários autores chamam de economia dos cuidados, né? Na verdade, a maior parte dos trabalhos feitos pela humanidade, isso a Silvia Federici fala na obra dela, foram trabalhos não remunerados. É o trabalho de cuidar, é o trabalho não só a mulher maior cuidadora, por conta exatamente dessa divisão do trabalho, né? Então, isso. Tradicionalmente, dentro da sociedade patriarcal. E não recebe por isso, né? E quando a gente fala de patriarcalismo, a gente associa muito com o capitalismo, né? O capitalismo ele é patriarcal, ele organiza de uma maneira em que não é que a mulher não tem importância, só que o trabalho dela não só é pior pago, mas também é não pago. Então, mesmo as mulheres que estão no mercado de trabalho, que vão e levam coisas para casa, mas elas têm um outro trabalho, que é esse de cuidados, que não é contabilizado. Então, assim, a gente bota lá no nosso texto, né, dados sobre, por exemplo, não é computado no produto interno bruto do Brasil o trabalho doméstico. O trabalho doméstico que a gente está falando não é o trabalho do empregado ou da empregada doméstica, mas é exatamente esse trabalho de cuidado com as pessoas dentro da casa, né, do lar. Então, no Brasil, se fosse computado, equivaleria a cerca de 11% do PIB. Só que isso está subestimado, provavelmente, porque na América Latina é bem acima, se aproxima mais ou menos de 20% do PIB, né? Então, aí você vê como que é importante esse trabalho. Trazendo mais alguns dados, né, que são importantes sobre essa questão do trabalho e da proteção social, e esse trabalho... O fracasso da proteção social, que é o que intitula... Pública. O fracasso da proteção social pública. Exatamente. Desculpem. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje exatamente a destituição, o desmoronamento... Oh, gente, desculpe. Dei uma engasgada com a água. A própria água. Eu vou até beber mais um gole, tá? Boa ideia. Então, porque isso foi uma coisa que a gente teve muito problema com o nosso laboratório, porque quando a gente falava de proteção para além das políticas públicas associadas à proteção, como educação, saúde, habitação e outras, né? As pessoas diziam, mas se não é o Estado, vocês estão desresponsabilizando o Estado, até alunos diziam isso para nós.
Aí dizendo, não, a questão não é essa, a questão não é você desresponsabilizar o Estado, e nem é fazer defesa de instituições, tipo organizações não governamentais. Não, não é isso. É É o o quê? que está acontecendo de verdade. É a retração das políticas públicas, e as pessoas, elas são obrigadas, não é que as pessoas queiram, todo mundo quer proteção social do Estado. O Estado é devedor disso, ele existe para isso, mas com esta retração, as pessoas elas precisam funcionar de maneira cooperada. E elas funcionam, quer a gente goste, quer a gente não goste. É a O caso é que potência eu da gosto. cooperação. É a potência da Então, cooperação. fala mais sobre isso, que eu estou doida para ouvir. Então, e sobre a questão do trabalho, quer dizer, esse recuo da proteção social, ele é um recuo, na verdade, do chamado Estado social, associado com o capitalismo industrial, moderno, o capitalismo fabril, né? Como a gente vê, a perspectiva de ter um emprego com carteira assinada, isso reflui, né? O marco é mais ou menos década de 80, mas é lógico que cada caso tem que ser analisado historicamente. O Brasil tem trajetória que é diferente de outros países. Não que ele seja o diferentão, mas cada país tem sua trajetória nesse arranjo, né, entre a modernização capitalista e a criação do Estado social, que pode ser maior, menor, o Estado de proteção social. Mas, a partir realmente da década de 80, século passado, você tem um refluxo disso. E tem um refluxo também, essas coisas estão juntas, né? O Paulo Arantes é que fala que falar de proteção social no capitalismo é brincadeira. O capitalismo ele não se dedica à proteção social. A proteção social que vem com as políticas públicas, ela é um mecanismo para amaciar conflitos, né? Para poder administrar, por isso que alguns chamam de Estado administrativo, né? Que administra, né, os conflitos dentro da sociedade, os conflitos principalmente entre capital e trabalho, entendido trabalho, grosso modo, genericamente, como aqueles que não têm nenhum meio de produção. Então, assim, para falar um dado importante, né, e que tem a ver com o Brasil de hoje, isso está bem atualizado, você tem hoje no Brasil, isto não começou com a pandemia, mas é lógico, a pandemia ela vai fazer com que isso se expanda, né? O problema se expanda. Você tem mais de 50% da população em idade ativa sem qualquer atividade laboral. Zero. Sendo que quase 30% dos domicílios no Brasil têm zero renda de trabalho. Isso é a realidade. Então, assim, como é que a gente analisa esta realidade? E a gente analisa isso para quê? Para ficar todo mundo desesperado, né? Ai, nossa, ou então, ao contrário, apelar, talvez, ou botar suas fichas, né, suas apostas, num retorno do Estado social clássico, né? Dizer, imaginar que a gente possa, digamos assim, ter um desenvolvimento, aquele desenvolvimento típico do capitalismo moderno e criar empregos e empregos de qualidade, talvez seja arriscado também, né? Então, assim, aí você pode me perguntar, Cláudia, e quem está assistindo também. Então, isso quer dizer que vocês apostam na cooperação social, nessa coisa em que as pessoas... Porque é verdade, cooperação social significa o seguinte, essa que não é monetarizada, que não é paga com salário. E essa cooperação social? É o quê? A cooperação social. Como é que funciona?
Tá. Funciona, por exemplo, quando as pessoas se juntam para construir a casa de cada um. Isso é muito comum Mutirão. em N comunidades, um mutirão para construção. Funciona quando as pessoas se juntam, como se juntaram ano passado em Paraisópolis, em São Paulo, para prover cuidados sanitários e outros cuidados necessários, como, por exemplo, garantir alimentação às pessoas que estavam doentes com Covid e não podiam nem sequer cozinhar para si e para os filhos, isso numa favela, né, em São Paulo. E eles chegaram a um ponto de cooperação tão grande que eles conseguiram ter cuidados médicos dentro da própria comunidade, lugar para as pessoas ficarem isoladas, que não era hospital, mas que as pessoas que estavam doentes podiam ficar lá, que não estavam graves, claro. Quem estava grave tinha que ser hospitalizado. Mas as pessoas que estavam se recuperando lá de uma maneira ou de outra, né? Então eles tinham médicos, tinham uma ambulância, isso tudo foi feito através do trabalho coletivo, através do comum, do esforço do comum. Esses são exemplos. A gente poderia incluir as cozinhas comunitárias, claro, o MTST e agora o certeza. MST também. Com certeza, tudo isso faz parte. E isso daí está fora do capitalismo, né? Porque isso não é monetizado, isso não é pago, não é contratado, está fora, não é mercadoria. Isso daí é reprodução social. Na base de quê? Da cooperação, da solidariedade. Por quê? Porque os pobres são bons. Não, a questão não é essa, é a sobrevivência. É a sobrevivência. Então, isso é muito importante. A gente poderia pensar, hoje, o mundo está caminhando, talvez num outro sentido, diferente desse neoliberalismo mais duro, né? Que fala, não, os mais fortes vão sobreviver, quem é fraco, quem é frágil, não tem condições de existir, etc. Mas hoje a gente já vê, por exemplo, estados, inclusive, trabalhando com renda básica para a população, para pequenos negócios e até para grandes negócios, é o caso dos Estados Unidos, né, em que o Estado entende que ele tem que dar suporte. Isso é proteção social pública. É proteção social. Pública, né? Então, para além dessa não monetizada, essa colaboração entre as pessoas comuns, né? Mas, assim, a gente não sabe para que lado vai. Mas o importante é pensar exatamente em forjar a solidariedade. E forjar também uma outra coisa, reforçar uma outra coisa. Nós podemos existir para além do capitalismo. Nós podemos produzir, criar, nós podemos, enfim, viver talvez muito melhor do que vivemos. Acho que eu falei muito, né? Sim, mas eu queria só te fazer uma pergunta, já faço uma... Cecília, eu queria que você me respondesse. Vocês estão fazendo uma análise ou vocês estão fazendo uma aposta? Essa última fala de Regina... Deixa eu falar uma coisa antes. Ou é uma aposta? Mas Regina eu queria antes que... Cecília responde. Só um minutinho. Você falou que 30% dos lares brasileiros não entra nenhuma renda provinda do trabalho, desse trabalho que a gente conhece. É isso mesmo? É isso mesmo. Um dado tão assustador que a gente precisa frisar. Esse dado eu posso passar depois a referência, uma pesquisa feita por um instituto chamado AIDADES, com base, eles processaram, analisaram dados da PNAD, né? Da Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílio, pegando, não sei quantos anos atrás, pegando o primeiro semestre de 2021.
Agora. Agora. Então, e eu queria falar... Gravar. E aí, Cecília vai falar também sobre a aposta. Thelma, é uma constatação, é uma aposta? Não vou responder isso. Cecília fala sobre isso, mas eu só queria falar que, além disso, 60% das habitações no Brasil são construídas dessa forma. 60% das habitações são construídas... Vai lá e confere lá no grupo da Emília Maricato. Quase 60% das habitações são feitas a forma de cooperativa, multirões, etc., desse formato, né? Então, é um dado importante também. Isso nas grandes cidades, Thelma? Em todo Brasil. No Brasil todo. Brasil. Né? Obrigada. Ótimo, então, prestar atenção. Eu acho que é bem difícil a resposta, ou a consideração que a Cecília vai falar, mas ela vai falar do resumo dos trabalhos também, e isso, de certa forma, responde, porque o que a Regina marcou muito é a potência desse pensamento, né? E dessas experiências, na verdade. Uma coisa, Thelma, nós estamos aqui pensando. A pensar no cuidado com os filhos, se também há essa rede de proteção. Sem dúvida. Eu já inventei esse nome de rede de proteção, não é nada disso. Potência de cooperação, eu já virei rede de proteção. Essa potência de cooperação há também no cuidado dos filhos? Vocês identificaram? Sem dúvida. E isso já ocorria antes da pandemia, né? Isso era evidente, essa colaboração. E com a pandemia, em função da paralisação das escolas, isso também ficou muito evidente. Não temos esse dado, acho que nenhum artigo traz isso exatamente, mas a consideração, né, desse trabalho cooperado ou não remunerado, ou o trabalho da mulher ou do homem, né? Vários exemplos, porque a gente trabalha muito com a questão do setor informal, né? Que informalidade é essa que sustenta, né? Será que o plano do capitalismo e ele faz esse esforço, né? Que apareça só o que está no mercado. O né? que vale o PIB, né? É o que vale o PIB, é o que é sofisticado. Acreditando que é bom ter um PIB alto e... Estou achando ótimo isso. E é o que aparece, né? E essa informalidade informal mesmo, né? Uma questão. A ilegalidade dos trabalhos são ilegais, então esse processo da transformação do trabalho, ele é uma parte do que a gente está tentando aqui desvelar, né? Como eu sinalizei. E outra coisa que eu vou chamar a atenção porque o curso do NPC deste ano, o 27º curso, ele traz a questão do trabalho centralmente. Sim, também. Próximo. Aí acho que veio bem a calhar. Aí. Né? Crise, pois veio muito a calhar. Na quinta-feira eu tenho que falar sobre isso, já da quinta, então aproveite da quarta. Deixa eu aprender bastante aqui. Cecília, conta para nós. Então, você tem que responder a minha questão e ainda fazer os resumos. Que responsabilidade. Não precisa fazer o resumo de todos, obviamente, não teríamos tempo para isso. Não, mas assim, o nosso objetivo mesmo com a obra, com o livro, né, é trazer essas questões para a gente problematizar, né? Não quer dizer que a gente tenha respostas, né? Se a gente tivesse respostas, a gente já tinha feito a transformação, né? Então, é para a gente ir avançando, né, com as reflexões. Então, eu te responderia que é parte tanto constatação, como parte também aposta. Constatação, porque, como a gente falou, a gente foi refinando no nosso método de se debruçar para compreender a proteção social, né? A gente nos obrigou a olhar para o trabalho, né? Então, quando a gente fala de constatação, como a Regina falou, dentro, né, da crise contemporânea do capitalismo, né, há um rebatimento direto sobre a proteção social, que dentro da regulação neoliberal, né, se propaga um recuo do Estado, né, isso que você falou, a perda de direitos, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, né, e um avanço da privatização, de recolocar na mão do mercado, né, então isso acaba gerando uma crise da própria reprodução social.
e que obriga essas pessoas a terem que, né, se unirem dentro da colaboração, da ajuda mútua, para garantir autossustento, para sobreviverem, né? Então, é fato, né? E mesmo na questão da criação de filhos, dos cuidados, porque é a própria socialização da reprodução social que acontece nesses espaços, de que justamente, embora, né, muitas das vezes, na maioria das vezes, de forma muito precária, né, pelas condições mesmo precárias de vida, de trabalho, mas justamente porque saem, né, das relações do capitalismo, né, da monetização, né, da compra e venda, elas acabam criando fissuras, rupturas com o capitalismo, né? Então, também se constituem, no nosso entendimento, como formas de luta, de resistência, né? Sendo que esse recuo da proteção social, né, o que a gente pode falar também de uma precarização dos serviços públicos, né, é algo que se estende do próprio campo, da base das relações de trabalho, que hoje se dá predominantemente pela via da precarização como forma de organização e de controle desse trabalho, que a partir da crise do capitalismo, o que se segue é um longo período de recessão, de estagnação econômica, com ligeiras recuperações, mas que não se sustentam por muito tempo. Então, o capitalismo tem que se reinventar para buscar formas de continuar obtendo lucro e fazendo aquele movimento que é a acumulação capitalista se faz pela ampliação contínua e permanente, né, do capital, né? Cada ano o PIB tem que ser maior, o PIB tem que crescer, né, para que a economia se mostre saudável. Então, como é que se faz isso, né? São essas transformações que a gente começou a observar profundas sobre o trabalho, né, que começa com a globalização, o capital a se deslocar, a buscar a mão de obra mais barata, mais dócil possível, né, através das terceirizações e as subcontratações nos seus efeitos cascatas, né, a ponto de que você tem hoje lá nos Estados Unidos, na parte de indústria de confecção, né, a maior parte da produção é feita toda fora dos Estados Unidos, lá feita, né, por Bangladesh, Índia, né, China. Então, há esse deslocamento, né, para pequenas, micro, né, empresas, né, e os trabalhadores remunerados por peça, né, por trabalho, por produção, né, e para controlar esse trabalho, né, o qual o capital delega uma certa autonomia na gestão, na organização, né, para a coisa funcionar bem, né, nessa produção feita numa cadeia extensiva, produtiva, ele faz a partir da precariedade, da precarização, que aí a gente vê, né, a reforma trabalhista, né, que repousa, né, a necessidade, né, de você avançar, né, com essas formas de trabalho intermitente, do trabalho a tempo parcial, né, do trabalho temporário, né, para desonerar o capital, mas também do ponto de vista político, como forma de controle, de dominação sobre essa força de trabalho. Então, para a gente... Enfraquecimento dos sindicatos. Né? Hã? E enfraquecimento dos sindicatos. Com certeza, né? Essa fragmentação, porque aí, né, você fragmenta o trabalho em várias formas de vínculos, né, em várias unidades produtivas, né? E essa precarização do trabalho que se estende à proteção social coloca para nós uma leitura de que aquele retorno, embora a pandemia tenha nos colocado, né, algo que antes estava sendo impensável dentro do neoliberalismo, seria um retorno do Estado Social, e a gente assiste algumas medidas adotadas nessa direção, né? Até porque foram os sistemas públicos de saúde que seguraram a pandemia aí no Brasil e no mundo. Então, a começar a repensar, né, a saúde pública, o que a Regina falou da renda básica, né, que essa é uma das apostas que a gente faz fortemente, né, já que a gente não vê tanta perspectiva de um retorno de um Estado social tal como, né, o que se constituiu naqueles 30 anos de ouro, né, no pós-segunda guerra. Do estado de bem-estar social do pós-segunda guerra. Isso, do estado de bem-estar social, né?
Então, até porque, como a Regina trouxe esses dados, 30% das famílias brasileiras, né, sobrevivem sem renda do trabalho, a automação, né? E sobrevive de quê sem renda do trabalho? Sobretudo das rendas assistenciais, Bolsa Família, Bolsa Escola. Prestação continuada, né? Me lembro muito bem, uma vez, indo para Jericoacoara, no Ceará, a gente passa por Jijoca. Nós chegamos em Jijoca no dia da bolsa, de uma das bolsas. Era governo Fernando Henrique ainda. O comércio lotado, a alegria das pessoas, todo mundo comprava de tudo. De papelaria, roupa, comida. E outra experiência que tive também, estou me metendo na fala de vocês, foi na entrada do sertão em Pernambuco, esqueci o nome da cidade, como Arco Verde. Cheguei em Arco Verde, era época de seca, fui cobrir a seca, era a tal da seca verde, o dia da aposentadoria. Oh, eu vi 2 dias de glória, um no Ceará e outro em Pernambuco. Os aposentados receberam e vai todo mundo para a rua fazer a comprar as suas necessidades básicas. É disso que vocês estão falando. Mas só que eles estão vivendo, sobretudo, dessas rendas, né? Que a são família rendas toda, né? E até antes da pandemia, no passado, para você ter uma ideia, Cláudia, o valor repassado pelo Bolsa Família, em média, porque ele varia de acordo com a composição familiar, o número de filhos, enfim, né? Mas, em média, era de R$ 178, muito, muito baixo, né? O auxílio emergencial é que, ano passado, permitiu, né, aos usuários do Bolsa Família receber essa renda de R$ 600, né? Que é o que muita gente recebe com ou sem, né? Estando no mercado de trabalho, também recebe R$ 600, né? Muita gente. Mas e uma coisa importante da gente destacar é que, historicamente, desde que existe o Bolsa Família, que é um programa grande, né, de transferência de renda, e que também já existe há mais de 15 anos. Né? Ele entrou em vigor em 2004. Começou a pagar os primeiros benefícios em 2004. Né? Então, assim... Oi? Não, é exatamente o período que... que você deve ter testemunhado. Né? Esse benefício ele nunca foi suficiente. Né? Isso que a Cília falou agora, essa média, né, agora está um pouquinho mais alta, em 189 hoje. Né? Então, e aí tem um auxílio, tal do Auxílio Brasil, que o governo federal está tentando aprovar, está propondo repassar R$ 300, né? Quer dizer, seria substancialmente maior do que o Bolsa Família. Mas, mesmo assim, isso não é suficiente. E ficou claro na pandemia. É como você disse, as pessoas que trabalhavam, mas só que reduziu muito o trabalho para elas. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais dentro de casa, etc. Então, apareceu a miséria que antes ficava todo mundo na viração, né, fazendo bico, complementando a renda, ficou mais difícil. Então, a miséria ficou exposta, né, na televisão. Se a gente está falando de 30% dos lares, nós estamos falando, no mínimo, de quantas pessoas? Multiplica por 3. Em geral, se multiplica por 4. Por 4. Né? Em geral, se multiplica. Mais de 100 milhões. Eu não quis fazer isso. Fiquei tímida, mas se multiplica por 4, são 120 milhões, é metade da população? Olha, é horrível, né? Mas é porque a gente não vê, sabia? Fica tudo muito oculto para nós, o tempo todo. Ano passado, as pessoas se chocaram quando elas viram que quase 100 milhões se inscreveram para receber o auxílio emergencial. Quase 100 milhões. Eram pessoas o quê? Tem fraude, mas isso é residual. A questão é a seguinte, as pessoas antes conseguiam se virar.
aquilo desaparece, porque a precariedade é isso, não é só você não ter carteira assinada, é você não ter segurança, entendeu? Então, assim, esse mês eu recebo, essa semana eu recebo, semana que vem não sei o que vai acontecer. A insegurança é uma, em todos os sentidos, é uma coisa terrível, como disse, né, a pensadora Simone Weil, a Oh, meu Deus, insegurança. agora você foi longe, você foi lá. Fui longe, né? Pois é. A Simone Weil ela falou sobre isso. É aterrador. É uma coisa aterradora à alma. São É, palavras dela. são palavras dela, né? É, bota desespero. E isso é muito, ao mesmo tempo que tem lá problemas, porque a miséria aparece, vira violência, porque diminui a capacidade de consumo das pessoas, mas também serve para, digamos assim, controlar mais ainda, como a Cília falou, a mão de obra, a força de trabalho. Ela aceita qualquer coisa. Ela qualquer negócio, porque ela tem que sobreviver. Entendeu? Então, é importante no controle. E aí, não sei se dá para entrar num outro campo, que é ela se desespera e ela se volta para o além em busca de um alento para. O assunto religião, né? Se torna uma sociedade mais manipulada religiosamente, porque o desespero. Bom, aí eu já estou assumindo que a religião, mas quem não sabe que a religião ela acalma o coração das pessoas. Se não fosse a religião, as pessoas faziam o quê? Algumas pessoas não conseguiriam sobreviver a essa dureza, a essa realidade, né? Mas voltando aqui para nós, assim, para os nossos 120 milhões, para os nossos 120 milhões. Então, a proposta, a aposta seria no aumento desses programas de renda básica, de renda mínima, e numa alternativa para o capitalismo. Aí eu volto na fala de Regina, eu não sei se eu entendi bem quando você diz que o capitalismo ele como assim? Não entendi muito bem. Pode-se viver fora do capitalismo? Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Alternativas. Me fala mais disso. Essas pessoas já vivem, né? Elas vivem muitas vezes, não o tempo todo, mas elas já vivem. Elas não estão no mercado de trabalho, elas não recebem. Olha só, o que é o capitalismo? O capitalismo, a definição simplificadíssima, é exatamente quando tudo passa a ser mercadoria. O valor passa a ser o valor de troca. O capitalista, ele empresaria, ele contrata na forma de emprego o chamado trabalho abstrato. Não quero aqui ficar teorizando sobre isso, complicando, mas é isso que acontece. Isso aí tem recuo. Os capitalistas eles não estão empregando as pessoas, eles não precisam de toda essa força de trabalho existente. Então, assim, as pessoas elas são obrigadas a buscar outros meios de sobrevivência. Elas não aceitam morrer, elas não vão aceitar morrer, né? Então, assim, a gente pode pensar por aí. A gente pode pensar também. Eu não tenho resposta, tá, Cláudia? Eu estou igual a Cília, estou junto com ela, no que ela falou. Se eu tivesse a resposta, se eu soubesse a chave da revolução, eu já teria feito. Assim, eu não tenho isso. Mas o que a gente vê, e nós estamos falando aqui de análises, né? De uma análise do que acontece, do que está acontecendo, não só retrospectiva, né, historicamente, né, mas também do presente, de como que está a sociedade, como que ela se relaciona, como que ela sobrevive, como que A oprime B, enfim, e aí tem vários tipos de opressão, né?
de raça, de gênero, né? De local de moradia, de local de nascimento. Né? Na coletânea da gente tem um artigo muito interessante da professora Mariângela Nascimento, que é exatamente sobre migrações. Né? Capítulo 2, Reconfigurações do Poder Global e o Fluxo Migratório, Breves Reflexões. Vocês já viram exatamente. Que o livro precisa ser lido, né, gente? Então, assim, é isso. A gente não existe uma chave para isso. O que existe é a gente poder entender esse processo e o que está acontecendo hoje. E, principalmente, quais são as formas de luta. Então, você mesma citou MST, né? Por exemplo, MTST, MT, exatamente. O MPA dos pequenos agricultores. A pequena agricultura é uma forma tremenda de resistência, né, ao agronegócio, que é a devastação, é a floresta. Então, o pequeno produtor ele está defendendo uma sociedade não medicalizada, porque ele tem o saber tradicional das plantas, e ele está defendendo a floresta quando ele... Bom, vamos lá. Então, é possível, né? É possível a gente pensar nisso. Né? Agora, em Brasília, com o marco temporal, né? Estão defendendo a floresta quando eles... Exatamente, aquelas pessoas que estão completamente fora do capitalismo. Não é que não sejam nunca empregadas, mas eventualmente são. Mas elas vivem de outra maneira. E elas vivem, né? Então, é possível viver fora do capitalismo. Falamos juntas! Vou deixar a Cecília falar. Não, são esses povos tradicionais, os indígenas, os quilombolas, né, que estão aí na linha de frente na luta pela preservação ambiental, né? Aí, né, o exemplo que você falou agora mesmo da luta dos indígenas contra o marco temporal, mas também, né, ali nos seus próprios territórios, né? Mas, assim, só complementando com relação à aposta, né, que é uma das nossas apostas, em que, inclusive, a gente tem um texto do Renan Porto aqui na coletânea que vai falar sobre isso, né? O título do texto dele é Antagonismos Biopolíticos nas Fraturas do Desenvolvimento, que quando a gente fala, né, da aposta na renda, não é na perspectiva da renda mínima, que é, né, a referência, né, em termos de formatação, concepção, né, do Bolsa Família, né? Mas é dentro de uma perspectiva que é a renda básica no valor suficiente, né, universal para todos, né, vitalícia, não em caráter temporário, né, e sem condicionalidade. E a gente tem aqui no Brasil, né, uma lei da renda básica de cidadania, que data também de 2004, ela foi aprovada um dia antes da aprovação do Bolsa Família, e ela foi engavetada, ela é de autoria do Eduardo Suplicy, né? E, na época, né, se considerou, olha, né, o Bolsa Família, a implementação deixa essa daqui, né? Em nível nacional, a gente tem vários experimentos, né, em várias partes do mundo, principalmente depois de 2008, que cresceram, e agora também com a pandemia, né? E assim, mas nenhum país adotou em nível nacional até o momento, né? E aqui no Brasil a gente tem um município, Maricá, que implementou essa renda básica de cidadania, né, que pretende, dentro das metas, até ano que vem, alcançar toda a população do município, né? E que é possível. Se Maricá fez, é possível que outros municípios poderiam fazer também? Sim, com certeza. O que viabilizou lá, né, é que é um município que tem muito recurso por causa do petróleo, né? Então, né, os royalties do petróleo, né, viabilizaram a constituição desse fundo, né, para isso. Mas dentro dessa perspectiva, né, de uma renda
que parte do pressuposto da repartição da riqueza socialmente produzida, de que todos nós contribuímos para a riqueza. E, assim, só para você ter uma ideia, Cláudia, que, inclusive, a gente tem experiências, né, que não só no campo das políticas públicas, mas de um grupo, né, de investidores ligados ao Vale do Silício, que justamente estão aí na ponta do desenvolvimento da inteligência artificial, da automação, que sabe que não é impossível garantir pela via do trabalho remunerado, né, renda para todos, né, que eles estão bancando um experimento no Quênia, na África, né, uma amostra durante um período de 12 anos, né, pagando uma renda básica para através de um aplicativo, né, para uma população adulta, né, na área rural lá no Quênia, né, que estão avaliando, né, essa experiência. Então, também, né, só para sinalizar como que dentro da atual configuração do trabalho, né, que mudou completamente, ou seja, aquela passou, a que nós conhecemos até agora passou. Eu posso falar isso na quarta-feira, quando eu vou falar sobre o sindicalismo hoje. Então, eu posso começar a dizer, nós vamos esquecer tudo que a gente viu até agora e vamos pensar como é que essas pessoas vão viver de verdade. É a luta mesmo. O que você acha? Você acha que volta? Eu não volta. Essa configuração não vai voltar. Muitos estudiosos... Olha como é que eu respondi. Como é que eu vou saber? Não, é um sentimento, né? Um sentimento. E você também é uma historiadora e você pode fazer essa... Eu falo a respeito do mundo do trabalho, né? Mas vocês estão me trazendo informações. Mas alguns estudiosos já estão sinalizando nesse sentido da impossibilidade da volta na configuração da atual do capitalismo. Como é que você vai abarcar? Aquela negociação é passado. Então, a gente piorou muito isso, né? A gente está caminhando para o fim, então a gente não vai querer caminhar com pessimismo, mas com realismo. As coisas pioraram bastante, né? A nossa capacidade de resistência, de enfrentar o capital através de nossas máquinas paramos, o controle da produção, isso tudo ficou no passado e a gente tem que abaixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. Chegou uma renda básica para eu sobreviver. E eu digo muito obrigada. Seja para o prefeito de Maricá, seja para o Vale do Silício, muito obrigada. É a definição de uma sociedade, um grupo de pessoas que vão viver daquilo que o Estado, o Vale do Silício, decidir que ela vai viver, e um pequeno grupo que vai frequentar os shopping centers? E sem falar daqueles que vão para Marte, lógico, não, porque o povo já está se preparando para ir para Marte, né? Para ir para outros. Cláudia, eu não acredito nisso. Então, eu não acredito que o Vale do Silício vá garantir renda para... Não assim, não enxergo isso. Nem os estados nacionais. Eu não enxergo isso. O que eu enxergo é um processo de lutas muito fortes. Lutas que conquistaram, inclusive, essa coisa aí que você falou, que é o sindicalismo. Lutas que conseguiram ter representação, principalmente frente ao Estado, a representação dos trabalhadores frente ao Estado, né? Nesse embate num terreno que seria esse, do poder público, fora do terreno da fábrica ou das ruas. Então, isso é uma construção, uma conquista de lutas. O que
hoje não dá para a gente esquecer é que a luta continua, as lutas continuam. Elas ganham novas formas, porque ganham mesmo. Então, por exemplo, houve uma greve na Índia que foi a maior greve de todos os tempos e que mais de, eu não sei quantos milhões de pessoas pararam, mas tipo assim, a população do Brasil toda parou num dia, isso até alguns anos, parou num dia de trabalhar e parou tudo, lógico, né? Parou inclusive a acumulação de capital, né? O lucro paralisou. O que significa? Por quê? Como é que eles fizeram isso? Sem sindicato, porque eles são precários. Na Índia, quase todo mundo é precário, vive com o celular na mão para receber as chamadas salvadoras da comida do dia a dia. Né? Então, assim, aí eles se juntaram como os motoristas de aplicativo, que são super precários, eles se organizam em grupos. Né? Pode não ser o sindicalismo tradicional, assim como o capitalismo não controla mais o trabalho pelo relógio de ponto na fábrica. Ele não faz mais isso, ele bota as pessoas para trabalhar na rua, em casa, atrás do computador, saindo, correndo daqui para lá. Então, é isso. Agora, achar que não vai ter luta, não, tem luta. Vocês conhecem o livro do Éder Sader, provavelmente, quando novos personagens entram em cena. Poderíamos dizer que novos personagens estão entrando em cena? Exatamente. O tempo todo. Exatamente. Dentro daquela perspectiva, né, de que a luta de classe é o motor do capitalismo, então as lutas, né, geram, né, novas formas de poder, porque obriga o poder a se restaurar, assim como, né, o poder cria novas formas de resistência e de luta. Né? E só um comentário, né, que é a renda que a gente fala, né, e acho que até a terminologia adotada por outros autores, em particular o André Goz, né? Renda de existência é melhor, né? Porque não é uma renda assistencial de caridade, né? É dentro de uma perspectiva de que se a gente está aí no neoliberalismo com a privatização dos recursos naturais, de água, de terra, de tudo, né? Então, isso não é um bem da humanidade, então, né? Tem que ser compartilhado, essa riqueza tem que ser compartilhada na repartição desse valor, né? Então passa por aí, né? Numa perspectiva, né, até de uma perspectiva anticapitalista que se coloca, emancipatória. Olha, vocês são maravilhosas, chegamos ao fim, mas eu não queria terminar, porque eu gostaria de ficar aqui, estou encantada, e gostaria de convidar uma de vocês decidam entre vocês. Thelma, me ajuda nisso? Nós temos o curso anual do NPC que vai acontecer agora, como o Thelma falou, esse é um dos temas, e eu acho que uma das mesas nós temos uma economista do Diese, o Márcio Postman, que é tanta gente, assim, e às vezes eu não tenho tanta familiaridade com os convidados, e um outro professor da UNP. E vai tratar exatamente desse tema. Então, eu gostaria que vocês, viu, Thelma, se me ajuda, vocês conversam, vocês três, quem é que vai apresentar, porque eu acho que é muito real o que vocês estão falando. É muito concreto, é muito palpável, e a gente precisa pensar sobre isso. Nós vamos estar no meio de sindicalistas, o que vai ser maravilhoso. Colaborar, gente, então, e provocar o debate. Colaborar e provocar. Eu queria encerrar pedindo... Vamos. Você quer falar alguma coisa, por favor? Não, eu só queria que, então, pusesse a possibilidade de aquisição do livro, para que o diálogo continue. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de assistir e do NPC. Muito obrigada. Você diz onde está. Com certeza o livro está à venda no Núcleo Piratininga de Comunicação, que fica na Rua Alcindo Guanabara, 17, sala 912,
e ainda tem a oportunidade de não tomar um café comigo, mas me ver de máscara. E falar oi para mim assim. Tá aí o livro, e está também e na editora, é isso, Thelma, onde mais em outras livrarias, né? Na Amazon, né? Nos sites das livrarias, né? Mas, sobretudo, na editora Autografia, na Amazon, e ele tem em meio impresso e tem também em meio digital, né? Como é que é? Vocês fazem o seguinte, vocês não compram nem na Amazon, não. Já tem muito dinheiro, vamos gastar um pouquinho de papel, vamos ler em casa. Ontem eu acabei de comprar uma Queda para o Céu do xamã Davi Copenau. Então, para proteger as nossas pequenas livrarias, vocês compram na editora e no núcleo Piratininga de comunicação. Nada de comprar para ler por iPad, não. Desculpa, gente. Brincadeira total. É maluquice da minha cabeça, mas não posso deixar ouvir falar da Amazon sem falar mal, junto. Faz parte assim, de mim, já é ligado. Falou, eu respondo na hora. Eles acabaram com as nossas livrarias. Mas é lá mesmo. E os nossos autores do NPC, eles nos cobram, viu? Tem que estar lá, não tem jeito. Tem que botar naquele formato e botar lá e, às vezes, comprar pelo mesmo preço. Ontem, então, eu dou uma dica de tudo que a gente falou. Ontem eu vi o filme A Última Floresta, sobre os Yanomami. Um filme belíssimo, nós éramos 5 pessoas na sala de cinema, é o lugar mais protegido contra a Covid que há, são as salas de cinema. Éramos apenas 5 na sessão de 6 da tarde, e tem a ver com essa história que a gente falou. E eu queria, para encerrando mesmo, eu queria que em uma frase vocês dissessem para nós: por que ler este livro? Por que eu devo ler este livro? Porque vale a pena lutar. Cecília? Eu acho que é uma contribuição aí, né? Tanto para a gente compreender, né, as transformações, né, mas como também para criar fissuras, né, romper com a reprodução das relações sociais capitalistas. Muito bom. Regina? Porque o mundo não acaba numa explosão, o mundo acaba devagarinho, lentamente, que a gente nem consegue perceber no nosso cotidiano. E esse livro é uma pequena contribuição para a gente abrir os olhos e olhar o que está acontecendo. Oh, meu Deus! E como diz o nosso outro xamã, adiar o fim do mundo. Ailton Krenak. Mulheres, muito obrigada, valeu, muito bom. Obrigada a você, adorei. Foi um prazer. Obrigada. Tudo de bom, sucesso para o livro. Vocês falem em muitos lugares. Que essa conversa precisa continuar. Um beijo. Beijo para todos vocês que nos acompanharam até agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.